a chegada do ministro Gilmar, eu passo para Vossa Excelência aqui o recurso ordinário 663-696, com pedido de preferência de advogado presente, Associação dos Procuradores Municipais de Belo Horizonte. Então, a situação do julgamento é a seguinte: eu fui relator após o voto do ministro Luiz Fux, relator Edson Fachin, Carmen Lúcia, Marco Aurélio e Celso de Mello, que davam provimento ao recurso ordinário. E dos votos dos ministros Teori Zavascki e Rosa Weber, que o desproviam, pediu vista ao ministro Gilmar Mendes. Senhor presidente, pela ordem, eu não votei nesse caso? Eu vou pedir do ministro Barroso, ausente justificadamente o ministro George Toffoli, por força da presidência do TSE, um observador da presidência do ministro Ricardo Lewandowski. Você era presidente à época. Pois então eu era o último a votar, portanto o ministro Gilmar Mendes pediu vista e eu não tive oportunidade de me manifestar. Vota. Perfeito, então voto. Eu que voto por último. Não, já votei. E, presidente, peço confirmar meu impedimento, conferir e confirmar meu impedimento. Está confirmado. Está confirmado. Então, o ministro Gilmar Mendes está com a palavra. Presidente, esse é um caso delicado, você sabe, tendo em vista todas as suas repercussões, inclusive orçamentárias. Na origem, trata-se de recurso extraordinário interposto pela Associação dos Procuradores Municipais de Belo Horizonte contra acordo do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual assentou que a remuneração devida aos procuradores municipais encontra limite no valor do subsídio de prefeito. Eu transcrevo, então, a emenda. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. No recurso extraordinário interposto com fundamento 102.3a da Constituição, aponta-se, em síntese, violação ao artigo 37.11, combinado com o artigo 132 do texto constitucional. A recorrente alega que o termo procuradores, constante da parte final do inciso 11 do artigo 37, deve ser entendido de maneira ampla, a englobar todos os membros da advocacia pública estadual, distrital e municipal, de modo a ser aplicado como teto para essas carreiras o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Dos elementos nesse sentido, os autos foram distribuídos à relatoria de Vossa Excelência, que, diante da relevância da matéria, manifestou-se pelo reconhecimento da repercussão geral. Em 15 de 12 de 2011, o plenário reconheceu a repercussão. E aí, transcrevo a norma do 37.11, que fala de procurador. E como já bem delineado por Vossa Excelência, em seu voto, o referido inciso estabelece 4 tetos distintos para a remuneração dos servidores públicos. Como teto nacional, o subsídio de ministro do Supremo. Como teto estadual e distrital, dividido em razão do poder em que atue o agente público, sendo o teto no âmbito do Executivo, subsídio do governador. No Legislativo, subsídio dos deputados estaduais e distritais. No Judiciário, o subsídio dos desembargadores dos tribunais de justiça. Como teto municipal, o subsídio do prefeito. E aí vem essa questão que, de fato, nós poderíamos até discutir de iure constituendo, não é? Que, como teto para as funções essenciais à Justiça, Ministério Público, Defensores Públicos e Procuradores, o subsídio dos desembargadores dos Tribunais de Justiça estaduais, limitado a 90 inteiros e 25% do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo. Assim, verifica-se que às carreiras dos servidores públicos estaduais e municipais, o Poder Constituinte derivado estabeleceu como teto o subsídio do respectivo chefe do poder, permitindo ao ente federal, no entanto, o uso de sua autonomia fixar teto remuneratório distinto. Ocorre que, com a relação às funções essenciais à Justiça, compreendida aqui a Advocacia Pública, a Defensoria e o Ministério Público, a Constituição entendeu por bem dar-lhes um tratamento diferenciado dos demais servidores, fixando-lhes como teto subteto o subsídio dos desembargadores dos tribunais de justiça. Com efeito, o texto do artigo 37.11 refere-se apenas a procurador, não especificando as carreiras a que se refere.
Nessa esteira, eu destaco que, apesar de a Constituição não fazer menção expressa aos procuradores municipais, há que se reconhecer que, quando organizados em carreira, também exercem um munus de advogados públicos, realizando as atividades congêneres àquelas desempenhadas pelos advogados da União, incluídos os procuradores dos Estados e do Distrito Federal, prestando consultoria jurídica e representando judicial e extrajudicialmente a municipalidade. Assim, como bem salientado pela ministra Carmen Lúcia em seu voto, a interpretação literal e extensiva do termo procuradores e a aplicação do subteto referente ao subsídio dos desembargadores aos procuradores municipais deve-se ao fato de não haver em nosso país um poder judiciário municipal. Cabe ainda salientar que o teto remuneratório é o limite máximo de remuneração que poderá ser oferido por um servidor público, não o mínimo. Continua o chefe do Poder Executivo estadual ou municipal, assim como ocorre na esfera federal, apto por meio da iniciativa legislativa e estruturar as carreiras dos procuradores estaduais e municipais de forma a não receberem esse teto. De qualquer forma, presidente, até, como eu disse, de iure constituindo, talvez essa norma soe estranha e contribui para uma certa confusão no contexto geral. Mas a mim me parece que, ao se referir a procuradores, o fez tanto em relação aos procuradores estaduais como aos municipais. Por isso, pedindo todas as vênias a divergência, eu acompanho às inteiras o voto de Vossa Excelência para dar provimento ao recurso extraordinário. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, trago voto escrito também, mas acompanho, peço vênia a divergência e acompanho Vossa Excelência, dando provimento ao recurso. Proclamo o resultado. A Corte, por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário os termos do voto do relator, vencidos o saudoso ministro, que Deus o tenha em bom lugar, Teori Zavascki, e a ministra Rosa Weber. Impedido o ministro Alberto Barroso. Agora temos a tese. Então, eu submeto ao colegiado a tese da repercussão geral. A expressão procuradores contida na parte final do inciso 11º do artigo 37 da Constituição da República compreende os procuradores municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de 9,25 do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Há divergência? Estão de acordo? Então, é essa a tese fixada.